contei em outro post que existia um grupo de escritores americanos que moravam em Paris e que essa comunidade foi apelidada de Geração Perdida. Por quê? Porque eram escritores que, na sua maioria, lutaram na Primeira Guerra, e depois, com o fim da guerra, eles foram morar em Paris. É só isso? Claro que não. Eles tinham todos uma maneira comum de lidar com a literatura, né? E o que predominava nas obras desses escritores? Eles queriam mostrar a futilidade da elite norte-americana e também dessa geração que, como eles, estava meio perdida. Ernest Hemingway fez parte da Geração Perdida, apesar dele não ter lutado na guerra. Ele, inclusive, ele tentou, mas ele não conseguiu se alistar no exército porque ele tinha um pequeno problema de visão. Mas, de qualquer forma, ele foi trabalhar com a Cruz Vermelha, dirigindo ambulância, que era uma maneira que ele encontrou ali de também participar da guerra, né? Era motivo de orgulho participar da guerra, né? Claro que hoje é uma grande bobagem, né? Não se faz guerra, né? Quanto mais ter orgulho em guerrear, mas era aquela época. O Hemingway, ele viveu também na Espanha, país que acabou cativando o escritor, né? E vai ser abordado em seus romances. É o caso do livro de hoje, O Sol Também Se Levanta. Eu tenho dessa coleção da editora Abril, que era vendido em banca, né? E O Sol Também Se Levanta vai ser uma história que vai se passar entre Paris, na França, e Pamplona, na Espanha, e vai falar da festa de São Firmino. Sabe qual que é a festa de São Firmino? É aquela que aparece de vez em quando na televisão, que eles soltam um touro nas ruas, né? O escritor, o Hemingway, ele chegou a ficar apaixonado pelas touradas e tentou até torear ali de forma, claro, amadora, nunca foi um profissional. E essa experiência da festa de São Firmino, ele vai levar para as páginas do livro do Sol Também Se Levanta, que junto com os seus outros romances, Por Quem os Sinos Dobram e O Velho e o Mar, são as 3 obras mais importantes do escritor. Ele vai ter um monte de obras de não ficção que também são excelentes, né? Como Paris é uma Festa, que eu acho que todo mundo tem de ler, todo mundo que quer entender um pouco como era Paris. Além das frases curtas, uma das marcas mais famosas da escrita do Hemingway é a omissão proposital. O que eu quero dizer com isso? Ele deixa de dizer, ele apenas insinua e quer que o leitor conclua. E ele faz isso neste livro com maestria. Quer ver que momento? Não é um spoiler, porque isso mostra logo no começo, né? O personagem principal, que é um jornalista, o Jacob Barnes, que todo mundo vai chamar apenas de Jake. Ele deixa ali, a gente fica sabendo que ele sofreu um acidente de guerra e é insinuado que este acidente o deixou incapaz sexualmente. Isso não é dito explícito, mas a gente vai concluindo. O próprio Hemingway falou sobre isso, né? Em uma entrevista, ele comparou a sua omissão proposital com um iceberg e por causa disso, né, ficou conhecido, né, toda vez que você tem essa omissão proposital, ficou conhecido como a teoria do iceberg. E o que foi que o Hemingway disse? Ele disse que se um escritor de prosa sabe o bastante sobre o assunto do qual ele está falando, ele pode omitir coisas que sabe, e o leitor, se o escritor está escrevendo, claro, de forma verdadeira,
o leitor sentirá essas coisas com tanta força como se o escritor as tivesse afirmado, né? A dignidade do movimento de um iceberg existe porque apenas 1/8 dele está acima da água, né? Um escritor que omite coisas, claro, porque não as conhece, apenas cria lugares vazios na sua escrita. Então, é entender que todo mundo sabe que para baixo da água existe o resto do iceberg. É a mesma coisa na escrita. Se ele sabe escrever bem, ele não precisa dizer tudo explicitamente, fica subentendido. Bom, apaixonado por Brett Ashley, né, uma mocinha ali da história, a impotência do Jake vai impedir ambos de ficarem juntos. A jovem, que é uma jovem inglesa, ela faz parte dessa geração perdida. Ela é fútil, mesmo apaixonada pelo Jake, ela sai com muitos homens, ela não consegue ficar com ele sem uma vida sexual. Então ela tem uma vida muito desregrada, muita bebida, né, muita festa, muitos casos amorosos, que é aquilo que eu falei no começo, é a geração que eles também querem retratar. Eles fazem parte dessa geração e eles querem retratar essa geração. Então na história, o Jake e a Beth, eles vão para a festa de São Firmino, né? Que é uma festa que também o Hemingway foi um ano antes. Então ele vai se utilizar dessa sua viagem, a festa, participar da festa para retratar no livro. Muito mais do que a história, né, que é apenas um flash, o enredo não é muito importante, você vai ler, você vai ver, nossa, mas é só isso a história? Sim. O grande valor desse livro é a construção dos personagens, que são complexos, fúteis e até em certa medida imorais. Então, o escritor consegue retratar com fidelidade essa geração pós-guerra, essa geração perdida, sem propósito, sem saber o que vai fazer da sua própria vida. O Hemingway, ele ganhou muitos prêmios, ele ganhou o Pulitzer e ele ganhou também o Nobel de Literatura. Ele escreveu, como eu disse antes, inúmeros livros, mas ele sofria de depressão. E exatamente como seu pai, ele se matou com um tiro quando ele tinha apenas 61 anos, né? Eu digo apenas porque ele ainda tinha muito que escrever, muita história para nos contar. A resenha escrita ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Esse foi apenas o romance de entrada no Hemingway. A gente precisa, como eu sempre digo aqui, ler outros livros para poder ter uma visão completa da obra de um escritor. Se possível, se inscreva aqui no canal. Isso me deixa muito feliz e faz o nosso canal ficar mais forte também. Muito obrigada e até o próximo post.